Estou aqui no interior do estado de São Paulo, especificamente na região do Vale do Paraíba, mais especificamente ainda na cidade de Aparecida e no Santuário Nacional de Nossa Senhora de Aparecida. Eu vim aqui pedir, implorar para Jesus, para vocês gostarem de física, aprenderem física e a física entrar no coração de vocês. Mas como rezar e não agir não resolve nada, eu vou aproveitar a visita aqui ao santuário e vou mostrar para vocês alguns fenômenos que acontecem aqui dentro relacionados à física, características da construção da igreja. Tá? Fiquem comigo até o final do vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, essa aqui é a fachada sul. Tá? A igreja ela tem a forma de uma cruz, com cada braço da cruz medindo 180 metros de comprimento. A altura da cúpula principal, que a gente não consegue ver daqui, é de 70 metros. E essa altura da cúpula é a que faz toda a diferença numa das coisas que eu vou explicar para vocês, uma característica aqui da construção. Tá? Nós vamos fazer uma leve caminhada de mais ou menos uns 200 e tantos metros. Eu vou entrar pela fachada norte, lá pelo outro lado. Porque aqui a gente tem que passar por trás da exposição à imagem da Nossa Senhora, tem que andar demais. Então vou dar uma voltinha lá também, mesmo porque está acontecendo uma missa aqui, e a gente não vai entrar para gravar as coisas no meio da missa, né? Vamos esperar a igreja ficar vazia, certo? Muito bem. Então vou dar a volta por aqui, ó, por essa lateral. Enquanto eu vou caminhando, você deixa aquela sua curtidinha aí no vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá? Lembre-se que a intenção de monetizar esse canal é para ajudar na manutenção de um abrigo de animais abandonados, mantidos por mim e minha esposa. Tá? Então, na hora que chegar lá na fachada norte, que é mais ou menos 1 mês e meio de caminhada, eu volto aqui com vocês. Aquela ali é a cúpula principal que eu falei para vocês. Logo abaixo dela fica o altar central da igreja, que a gente vai ver de dentro. Aquela cúpula, até aquela cruzinha lá no alto, a partir do chão ela tem 70 metros de altura. Chegamos aqui na fachada norte, oposta àquele lugar onde eu comecei a gravar. Tá acabando uma missa agora, tô esperando acabar para entrar. Como eu vim andando, né, o pedaço era muito grande, teve umas 4, 5 missas aí até eu chegar aqui caminhando no meu ritmo de atleta. Agora nós vamos entrar, esperar só o pessoal sair, nós vamos entrar e eu vou mostrar lá dentro para vocês quais são os fenômenos físicos que acontecem dentro do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Entrei aqui no santuário e a primeira coisa que chama a atenção é a temperatura aqui dentro. Hoje é um dia de primavera, lá fora a temperatura ambiente estava em torno de 27, 28 graus. Aqui dentro está ventando e a temperatura está bem agradável, tá? A temperatura, a sensação térmica bem mais baixa do que estava lá fora. Isso se deve à altura da igreja. Olha a altura aqui. Aqui tem mais de 50 metros de altura e lá em cima no teto, vocês estão vendo ali, tem umas grelhas de ventilação. Tá? É importante dizer que aqui dentro não tem ventilador e nem ar-condicionado. Ou seja, toda a ventilação aqui dentro do santuário é uma ventilação natural. É provocada pela movimentação do ar, né? Que vem de fora e se vem de fora só pode entrar, né? Aqui na igreja. Aí o que acontece? Você tem 4 fachadas. A fachada norte, onde eu entrei. A fachada sul, que é oposta, tá lá no fundo. Esse barulho aí vocês vão ver agora porque que aconteceu. Tá? E tem as fachadas leste e oeste. Tá? Essa aqui, que está aberta e a gente está conseguindo ver daqui, é a fachada oeste. E de onde veio esse barulho? É a fachada leste, que está em obras. Por isso ela está fechada. Eu disse para vocês, a altura aqui da igreja é que faz toda a diferença nessa questão da sensação térmica que a gente tem aqui dentro. Aqui o tempo todo tem uma brisa e a temperatura é uma temperatura agradável. A temperatura, a sensação é bem mais baixa do que do lado de fora.
né? E a responsável por isso também está aqui. Esse aqui é o altar, fica bem no centro da igreja. E bem acima dele, a gente tem a cúpula central. Aquela cúpula que eu mostrei do lado de fora, que eu disse que tem 70 metros de altura. E em torno dela também tem aberturas. Assim como lá, seguindo o teto, tem aquelas aberturas de ventilação ali também. O que acontece aqui dentro é um fenômeno chamado convecção. Convecção é um fenômeno relacionado à troca de calor, ou melhor, é um fenômeno de troca de calor, né? Falei sobre calor com vocês no vídeo passado, aquele da Bianca. Vou até deixar o linkzinho no final para vocês aí. Quem não conhece a Bianca, conheça e siga, tá? Porque a vida não é só física não, também tem biologia, tá? Então o que acontece? Como eu disse para vocês, a igreja tem formato de cruz e você tem portas, né? Nas 4 fachadas, com exceção dessa fachada aqui atrás de mim, a fachada leste, que ela está em reforma, está sendo revestida, perdão. Revestimento decorativo do lado de fora. Inclusive vocês estão ouvindo barulho aí de obra no vídeo, né? Não é possível que não estão ouvindo. A cúpula principal, o que ela faz? Ela faz o trabalho, né, de um, digamos assim, vulgarmente falando, um aspirador de ar quente, tá? Lembra que eu falei no vídeo passado, ar quente, né? Relativo. O ar de alta temperatura em relação à temperatura aqui de baixo. O ar, com a mudança de temperatura, ele muda de densidade. Então o que acontece? O ar mais denso fica na parte de baixo aqui, próximo ao chão, e o ar menos denso, ele tende a subir, tanto para a cúpula, quanto para aquelas aberturas ali, né, no topo das arcadas, correto? O ar mais denso é o ar de menor temperatura, que concentra-se na parte de baixo. O ar menos denso, o ar de menor densidade, é o ar de temperatura maior, que vai para cima, ó, para cima, vai lá para a cúpula e para aquelas aberturas da arcada. Quando esse ar quente encontra ali o topo da cúpula e o topo das arcadas, tem saídas, né, aquelas grelhas que eu mostrei para vocês e as aberturas da cúpula. Então esse ar vai para o exterior, vai para o lado de fora da igreja. Bom, se o ar saiu, outro ar tem que entrar. Quem que entra? Entra o ar pela porta, tá? Esse ar entrando pela porta, ele provoca uma leve brisa, com exceção daqui onde eu estou, que está fechado, mas das outras 3 arcadas provoca uma leve brisa, que mantém a temperatura aqui dentro sempre agradável, ou, como a gente diz em Minas Gerais, aqui dentro fica sempre fresquinho, tá? Esse fenômeno da convecção, tá, é um fenômeno de troca de calor que ocorre apenas em fluidos, que são o quê? Líquidos ou gases. Tá? E é o único processo de troca de calor em que ocorre movimentação de matéria. Lembre-se, o ar, entre aspas, quente sobe, o ar frio desce. Esse fenômeno é responsável pela formação dos ventos, tá? E também é um fenômeno que é responsável por ferver a água na sua casa quando você está fazendo aquele chazinho gostoso, ok? Vamos ver mais 2 fenômenos interessantes. Um deles eu não sei se eu vou conseguir gravar. Agora eu estou num dos corredores laterais da arcada norte. Eu não sei se vocês estão ouvindo o que está acontecendo com a minha voz. Minha voz está parecendo meio robotizada, meio robótica. Eu espero que esteja gravado assim. Se não tiver, eu vou colocar um efeito para vocês verem como é que está realmente nesse caso. E a minha voz só fica assim se eu parar em determinados pontos desse corredor. Eu não sei se isso foi coincidência ou se isso foi feito propositalmente. Mas eu vou mostrar para vocês o que acontece. Esse corredor lateral, o teto, ele é todo abobadado, ou abobodado, tá? Mas na verdade ele tem o formato de uma superfície esférica ou parabólica. Olhando assim, eu não sei dizer se é parabólica ou esférica, teria que fazer um cálculo. Mas eu acredito que vocês estejam ouvindo aí como é que está a minha voz diferente. Bom, e aqui tem uma lâmpada. Essa lâmpada não tem nada a ver. O interessante está aqui no piso. A minha voz, ela só fica assim se eu tiver exatamente sobre esse ponto. Que é igual aquele ali na frente, embaixo de outra, teto parabólico ou esférico. Tá? Isso acontece por quê? Esse ponto provavelmente corresponde ao foco dessa superfície. Então as ondas sonoras
da minha voz são refletidas por esse teto e reverberam exatamente nesse ponto que eu estou. Desse modo, a minha voz ela fica robotizada. Não sei se conseguem ouvir. Robotizada. Tá? E ao longo dos 8, né, que são 2 corredores em cada fachada, ao longo dos 8 corredores a gente tem esses tetos parabólicos ou esféricos. Ainda falando sobre o som, o projeto dessa igreja é dos anos 50, na década de 1950. A construção começou em 1955, o projeto era de um arquiteto ou engenheiro, não sei bem, chamado Benedito Calixto. Eu não sei dizer como eram, se naquela época existiam sistemas de som para ambientes grandes assim. O ambiente aqui é muito grande, aqui dentro cabe 30 mil pessoas. Né? Lógico que não é seguro colocar todas as pessoas aqui, mas cabem 30 mil pessoas aqui, dá para colocar, mas não é usado dessa forma. Quando tem eventos maiores é tudo feito na parte externa. Né? Mas, quando isso aqui começou, e as missas eram celebradas aqui, não tinha um sistema de som igual esse. O sistema de som que foi hoje é um sistema bacana, vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Olha aqui, ó, quem entende de som sabe que essa marca não é nada meia boca, né? É simplesmente uma das melhores do mundo. Na construção do santuário, não existia sistema de som, né? Mas o padre, aqui no altar central, ele conseguia celebrar a missa para as 4 alas, para as 4 arcadas aqui da igreja, usando simplesmente sua voz. Isso acontece por quê? A exemplo daquelas superfícies parabólicas, esféricas, que eu mostrei para vocês, né? Aqui dentro, a maioria das paredes são revestidas de material duro, você não tem tecido, então você tem material que reflete o som, sua onda mecânica, e as superfícies são curvas, de maneira a jogar o som, né? Jogar entre aspas, né? Refletir o som para onde estão os espectadores, né? Os fiéis. Vou mostrar aqui para vocês algumas paredes curvas, para vocês verem que interessante. Indo aqui desde o altar central, vocês vão notando uma curvatura ali em cima, chegando perto da cúpula. Né? E todas essas paredes, elas têm um ângulo entre elas, de maneira que o som é refletido sempre em direções diferentes, de maneira a conseguir chegar a todos os cantos aqui da igreja. Eu não sei o que vocês acham disso, mas eu acho muito legal. Porque numa visita aqui, eu expliquei para vocês um processo de troca de calor, reflexão em superfícies esféricas e reflexão sonora, né? Depois eu posso até detalhar ali as questões das superfícies esféricas, né? E isso aqui a gente viu aonde? Viu dentro da igreja, né? Várias outras igrejas mais antigas têm propriedades iguais a essas, as igrejas antigas. Por quê? Porque naquela época não existiam sistemas de som. Sobre essa questão da temperatura eu já não sei dizer, tá? Quais outras que também têm essa sensação térmica. Mas a igreja da Boa Viagem, Belo Horizonte, por exemplo, também é bem fresquinha, como a gente diz em Minas, tá? Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado desta mini aula divina que eu dei para vocês, né? Sobre os divinos fenômenos físicos que acontecem dentro do Santuário Nacional de Nossa Senhora de Aparecida. Tá bom? Não se esqueça que tudo isso aqui que eu estou fazendo nesse canal é em prol, né, da manutenção de um abrigo de animais abandonados. Então, se você puder, né, deixar o seu engajamento no vídeo, eu agradeço, e 18 animais abandonados também agradecem, tá? Até o próximo vídeo, grande abraço.